Graça e paz, igreja. Glória a Deus, mais uma semana, né? Já estamos renovados. É um culto abençoado, o culto da terça. Porque se na segunda-feira a nossa bateria já descarregou, na terça a gente recarrega aqui na presença do Senhor. A gente vai ler no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 até o 29, dando sequência à proposta do nosso pastor de falar das cartas às 7 igrejas. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor para que a gente possa ler juntos. Manu, tu falasse que não ia me abandonar, já me abandonaste. Todos abriram? Então vamos ler. Verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica, Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele governará com um cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei as estrelas da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra. Uma palavra, no entanto, com duras, mas o Senhor corrige o filho que o Senhor ama. Então, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, para ouvir a Tua voz. Senhor, eu apresento e consagro a minha vida mais uma vez diante de Ti, Deus. Fala conosco, fala no meu coração, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, para começar, Tiatira era uma cidade na Ásia. Ela não era conhecida por ser uma cidade política ou religiosa. Ela era conhecida uma cidade comercial e, na verdade, pela posição geográfica que ela tinha, porque pela cidade de Tiatira passava o correio imperial. E
por essa posição, tantas outras embarcações passavam por ela. E eles chamam essas organizações de grêmios, que são comércios. E em Tiatira tinha grêmios de venda de lã, de venda de bronze, de venda de linho, de venda de tintureiros, de vendedores de púrpuras. E eu gostaria muito que vocês segurassem até aqui essa informação. Era uma cidade comercial. Nela passava uma importante embarcação, que era o Correio Imperial. E nela, outros grêmios bem importantes passavam por ela, que era a venda de linho, venda de couro, venda de tintureiros, vendedores de bronze, alfaiates, até aí. Então, o Senhor, ele começa escrevendo a Tiatira, e ele começa se apresentando como alguém que tem os olhos como chama de fogo, como alguém que tem os pés como bronze reluzente. E mais à frente a gente leu no texto que ele sonda mentes e corações. Jesus, ele vem se apresentando a essa igreja desta maneira. E a gente analisa que em cada igreja o Senhor, ele vem se apresentando de maneiras diferentes. Então, o Senhor, ele traz essa descrição sobre ele, porque ele está dizendo para essa igreja que ele está pronto a trazer juízo, porque coisas terríveis estavam acontecendo à igreja de Tiatira, que não estavam agradando ao coração de Deus, do Senhor. Mas antes dele começar a pontuar o que estava ocorrendo, ele vem no verso 19 e fala para Tiatira: conheço as suas obras. A gente acabou de ler. E ele fala que conhece o amor de Tiatira por ele. Ele conhece a fé que eles tinham. O texto chega a deixar claro para a gente que era uma igreja que ela vinha numa crescente muito grande, que ela era uma igreja apaixonada, porque ela fazia para o Senhor mais do que ela tinha feito no início do seu caminhar. E aí eu fiquei pensando, meditando nessa parte dessa palavra, e o Senhor me fez lembrar da igreja de Éfeso, que o pastor já ministrou aqui. E a igreja de Éfeso, meus irmãos, eles eram uma igreja zelosa pela palavra do Senhor. Mas o Senhor falou que tinha contra eles que eles deixaram o primeiro amor. Então, enquanto Éfeso, ele tinha deixado o primeiro amor, ele estava servindo ao Senhor no automático, Tiatira estava a todo vapor servindo ao Senhor. E qual é a diferença entre elas? Meus irmãos, o Senhor falou no meu coração que uma fala bem conhecida aqui para os irmãos é que nem 8 e nem 80. Nós, como corpo de Cristo, como os filhos de Deus, nós não devemos andar no automático como estava se encontrando a igreja de Éfeso, que estava servindo ao Senhor por cumprir protocolos, digamos assim. Eles estavam orando, buscando ao Senhor, tratando das coisas de Deus, mas de repente com um amor frio, um amor que estava só ali para cumprir tabela. E o Senhor está dizendo para a sua igreja, para a minha vida, que nós não devemos negociar a presença do Senhor. Nós não devemos negociar quando se trata de buscar ao Senhor. Nós devemos ter o mesmo amor que do início. Buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Não relativizar o horário de busca ao Senhor. Se você decidiu fazer seu devocional, seja pela manhã, seja pela tarde, seja pela noite, que você faça esse devocional de todo o
seu coração. Se você tem o hábito de orar, seja pela manhã, pela tarde ou pela noite, uma busca de oração, que seja esse momento com o Senhor de todo o seu coração, não para cumprir protocolos, nem para dizer que está fazendo o seu papel de cristão, porque o Senhor é aquele que sonda as nossas mentes e o nosso coração, e Ele não quer uma entrega de qualquer jeito, Ele não quer um amor frio, Ele quer o nosso coração por inteiro. Então, que nossa busca seja frenética, sim, como a igreja de Tiatira, mas que seja puro e de todo o coração, que nós sejamos zelosos com a palavra do Senhor, assim como a igreja de Éfeso foi. Então, meus irmãos, continuando, a gente vai ver no verso 20, que depois que o Senhor apresentou essas coisas, Ele disse: no entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinamentos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Até aqui. E o que está acontecendo nesse verso, que o Senhor ele revela para a igreja de Tiatira o que está acontecendo de errado. E aí lembra dos grêmios que eu falei para vocês, que existiam grêmios comerciais de lã, deixa eu dar uma olhada aqui. De lã, de linho, de couro, de bronze, de tintureiros, de vendedores de púrpuras e alfaiates. Essas categorias eram um comércio muito forte em Tiatira. E, meus irmãos, não participar disso seria um suicídio financeiro para o povo que habitava nessa cidade. Não querer participar nenhum desses grêmios, querer ir por outro caminho, significava um suicídio. Você não teria nenhuma esperança de prosperidade financeira se não participasse desses grêmios comerciais. E prosseguindo, cada grêmio desse existia uma divindade tutelar. Existia um ídolo para cada grêmio desses. E também, meus irmãos, nessas reuniões que eles tinham, eles faziam, como diz o texto, sacrifícios de alimentos aos ídolos. E depois, nessas festas, no final delas, acontecia todo tipo de imoralidade sexual. E aqui é o que está o grande problema que a igreja de Tiatira estava enfrentando. Aqui está, nessas festas era permitido todo tipo de libertinagem, todo tipo de adoração a deuses. E o Senhor, Ele nos exorta porque nós, como igreja do Senhor, só devemos adorar a um único Deus. Então, a igreja de Tiatira, ela estava sendo confrontada, ela estava sendo posta à parede, ela estava sendo colocada num jogo que todo mundo conhece, no cheque. Ou você transgride, ou você progride. Ou você mantém sua consciência pura, ou você entra no esquema para não perder o seu dinheiro. Ou você sai desse grêmio e perde tudo que você tem, ou você sai desse grêmio e perde tudo que vocês têm, ou você cede a ele e nega Jesus. Essa estava sendo a realidade da igreja. E aí a palavra do Senhor me trouxe um texto que está no livro de Gênesis, capítulo 39, que conta a história de José. José, ele é um homem levantado pelo Senhor. O Senhor tinha um propósito para José, mas José, ele foi vendido por uma situação armada pelos irmãos. Quem conhece a história sabe. E ele foi vendido para o Egito, e Potifar, ele comprou José, percebendo Potifar que José era um homem que
o Senhor estava com ele, que tudo que ele fazia prosperava, Potifar chamou e o colocou para trabalhar dentro da sua casa e entregou a ele todas as administrações do que ele possuía nas mãos de José. Percebendo ainda a esposa de José, a esposa de Potifar, que José, além de inteligente e um homem de Deus, ele era muito bonito, ela começou a querer assediar José, querer se deitar com José, querer que José a possuísse. Mas José, ele era um homem tinha um coração totalmente voltado para Deus. E no verso 9, a gente vai ver que José, ele se nega a essa proposta e sai correndo, meus irmãos. Ele fala para ela em resposta que como poderei cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus. A gente vê o coração de José totalmente voltado para o Senhor. Sabe qual foi a consequência da negação de José? Foi parar numa cadeia, ele foi parar numa prisão, mas ele foi com o coração dele fiel a Deus. E aí o Senhor, ele não deixou de cumprir o propósito. Quem conhece a história de José, Deus levantou ele como governador do Egito. O Senhor, ele honrou a promessa que ele tinha para José, mas José, ele precisou dizer não para o pecado que estava exposto a ele. E o Senhor, ele nos fala em nossos corações que as propostas do inimigo, né? Ela é exposta para nós todos os dias. Cabe a nós, meus irmãos, vigiar. Cabe a nós orar. Cabe a nós perseverar. E cabe a nós ter um coração tão apaixonado por Cristo que a gente vai dizer não, mesmo que isso custe as nossas vidas. E aí em diante, meus irmãos, a gente vai ver que essa falsa profetisa que se levantou no meio da igreja, ela começou a trazer ensinamentos que não eram ensinamentos que correspondiam a uma palavra do nosso Deus. Vocês entenderam até aqui que existia o Grêmio de uma organização comercial e que para cada organização comercial existia um ídolo, um Deus, e que todo aquele que entrasse dentro desse comércio precisava prestar culto, precisava estar nas reuniões, celebrando. E Jezabel, ela percebendo que precisava motivar as pessoas a estarem por pura ganância financeira, por puro dinheiro. Ela começou a trazer ensinos para a igreja, que ela dizia assim: para vencer o pecado, você precisa conhecer o pecado. Caso contrário, você não teria autoridade de falar sobre o pecado. Esse é o ensinamento que ela estava trazendo para a igreja, para a igreja de Tiatira, que eles precisavam, poderiam entrar, poderiam acessar, porque eles só seriam fortes, só conseguiriam lutar contra o pecado se eles tivessem experiência com aquele pecado. E meus irmãos, a gente sabe que isso é um engano de Satanás. Isso é um engano porque quem já viveu em pecado sabe que quanto mais você entra, mais preso você fica. E só a mão do Senhor para nos resgatar desse lugar. Então, meus irmãos, a gente percebe que o Senhor me trouxe à memória do engano da serpente lá no Éden. Aqui está sendo exposto uma nova proposta de Satanás. Satanás se apresentou diante de Adão e Eva em forma de serpente, dizendo assim: olha, se vocês comerem daquela árvore, vocês vão ter vida, vocês vão ser igual a Deus. E aí Satanás conseguiu enganar o coração do homem. Quando eles comeram, eles se viram
nus. Eles se viram sem aquela alegria, sem a presença do Senhor. Então, o inimigo das nossas vidas, ele não mudou, ele só se apresenta de formas diferentes para cada um de nós. Satanás, ele promete trazer vida, mas na verdade o final é morte. Mas nós conhecemos um Deus que ele diz assim: se você negar a sua vida por amor de mim, você encontrará. Se você negar aquilo que te custa, aquilo que é precioso, o Senhor tem algo bem maior para te entregar. E muitas vezes nem é financeiro, mas é uma felicidade que existe ausente dentro de nós, que somente o Senhor pode preencher. A gente tem vivido dias difíceis, dias de muitas perturbações na mente, muitas setas malignas que querem nos apavorar, nos destruir, nos desestruturar, nos fazer desistir. Mas com o Senhor, meus amados, se a gente entregar toda a nossa ansiedade aos seus pés, Ele é fiel, Ele é justo para cumprir o que Ele diz na palavra dEle. Então, igreja, meditando sobre essa palavra, o Senhor me fez a seguinte pergunta: até quando? Porque você viu no texto que ela levava os filhos do Senhor à imoralidade sexual e a cometer adultério. E aí eu não sei quais são as lutas e quais são as guerras que vocês têm enfrentado, mas o Senhor, Ele traz essa advertência para nós. Até quando nós vamos nos submeter a estar adorando outros deuses, a não ser o Senhor? Aquele que nós vimos para o culto do renovo, levantamos nossas mãos em adoração e declaramos que Ele é o Deus das nossas vidas. Mas 5 minutos depois, a gente sai por essas portas e a gente é confrontado com propostas, com festas que são regionais, e a gente diz assim: não, é a minha cultura. A sua cultura é o reino dos céus. A sua cultura está no Senhor. Você é um novo povo. Você não é mais pertencente a esse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui como profetas do Senhor nessa terra, para dizer: tem uma novidade de vida maravilhosa no Senhor, que você pode se deleitar e desfrutar dela, e ela não vai te acorrentar e não vai te trazer tristeza, mas ela vai te trazer libertação e paz. Então, até quando, meus irmãos, nós vamos adulterar e pecar contra o nosso Deus? Até quando nós vamos transgredir a palavra do Senhor, quando o Senhor fala na sua palavra que nós não devemos cobiçar a mulher do próximo, nem o homem do próximo, nem o homem que pertence a outra mulher? Até quando nós vamos olhar com olhares maus, olhares que não edificam, para cobiçar o que não nos pertence? Até quando você vai trabalhar de forma ilícita, tirando dinheiro da onde o Senhor não mandou? Até quando você vai recorrer a tesouros que o Senhor não te autorizou a acessar? O Senhor, Ele tem muito mais para nos dar. Ele diz que quando Ele foi preparar lugar para nós, e lá, meus irmãos, tem ruas de ouro. Então, por que os tesouros dessa terra iludem os nossos olhos? Por que os tesouros dessa terra aguçam a vontade do nosso coração, o nosso desejo? Aí o Senhor continua falando no nosso coração que nós somos filhos de Deus, então nós somos filhos de um rei.
Nós somos co-herdeiro com Cristo a um trono. Então, até quando você vai se submeter, você vai tolerar que Jezabel diga para você que você, menina, deve ter mais de um homem na sua vida? Até quando, moça, você vai se submeter a um relacionamento que não agrada ao coração de Deus? A um relacionamento que o Senhor não te autorizou? Até quando também, jovens, meninos e meninas também, a tentação vai vir e vocês vão querer pegar esse celular aqui e acessar sites ou páginas pornográficas que não agradam ao Senhor. Até quando vocês vão se submeter a isso? Até quando nós vamos nos submeter a se comportar, em vez de ovelhas, como lobo dentro da casa do nosso Deus? Até quando? O Senhor, Ele vem exortando o nosso coração, porque o que Ele tem para nós é bem maior e bem melhor. Então, que nós não possamos dar ouvido a essa cultura que vem sendo pregada, que você pode ser quem você quiser. A palavra do Senhor diz lá no livro de Gênesis que Ele criou homem e mulher. E apenas isso. E Ele criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, e apenas isso. Então, se existe um espírito contrário dizendo que essas palavras não são verdadeiras, saia correndo, porque é Satanás purinho falando aos nossos ouvidos. E aí a gente vai continuar lendo e a gente vê no verso 23, 21... que o Senhor, Ele nos convida ao arrependimento. E Ele diz assim: dê-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade sexual, mas ela não... Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam. Então aqui o Senhor, Ele está trazendo uma sentença para Jezabel, porque a gente leu na palavra desse mesmo texto que o Senhor, Ele sonda mentes e Ele sonda corações. Então, para essa profetisa, para essa falsa profetisa, já não tinha mais esperança. O coração dela já estava totalmente preenchido por sentimentos que não se submetia à vontade do Senhor. Mas aí o Senhor, Ele fala que Ele continua falando que por isso vou fazê-la adoecer e trarei grandes sofrimentos aos que cometerem com ela, a não ser que se arrependam. Então talvez alguns pontos que eu trouxe aqui para vocês possam ter sido confrontantes e dolorosos, mas o Senhor, Ele está dizendo aqui nessa noite que se vocês se arrependerem, Ele tem vida eterna para entregar. Amém? Se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E aí o Senhor, Ele me fez lembrar de um homem que toda a igreja conhece, e até quem ainda não é cristão já ouviu falar, do rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas que cometeu alguns pecados que não agradaram o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, mas que o Senhor, Ele não reteve a sua mão para puni-lo. Ele corrigiu porque Ele amava Davi. E se o Senhor, Ele nos corrige essa noite, é porque Ele nos ama. E Davi, ele cometeu adultério com Betseba. Davi, ele viu aquela mulher, ele desejou aquela mulher e ele desposou dessa mulher. Mas essa prática de Davi não agradou ao coração de Deus, porque essa mulher não lhe pertencia. E aí o Senhor, a gente vai ver no livro de 2 Samuel 11, quando ele adultera, e no
capítulo 12, quando ele usa o profeta Natan para denunciar o pecado de Davi e para corrigir. E quando Natan disse assim: olha, esse homem és tu, prontamente Davi ele se jogou, ele reconheceu, ele disse: pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor. E ali ele chorou, ele se derramou e ele confessou o seu pecado, ele confessou as suas transgressões. Meus irmãos, e o que eu quero dizer com isso é que o Senhor, quando nós confessamos de todo o nosso coração, Ele nos perdoa, porque Davi, ele tinha essa particularidade a nos ensinar, que quando nós realmente nos arrependemos de todo o coração, o Senhor ele nos perdoa. E aí Davi, ele não repete mais aquele pecado. E aí, igreja, muitas vezes nós estamos criando pecados de estimação, colocando no bolso, andando com esse pecado, convivendo com esse pecado, e o Senhor está falando com a sua igreja, o Senhor está falando com você, o Senhor está falando comigo, mas a gente diz assim: não, mas o Senhor ele me ama, o Senhor ele me perdoa, e ele vai me perdoar. Só que diferente de nós que temos esse tipo de pensamento ou comportamento, Davi ele se arrependia e ele deixava, ele não praticava mais. Aí está a diferença. É por isso que Davi era segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia de forma genuína. Então que nós, quando confessarmos os nossos pecados, nós possamos de fato deixar este pecado de lado e nos arrepender. Nem os pecados dos homens, dos grandes homens de Deus, estavam escondidos dos olhos de Deus, nem os nossos, meus irmãos. É por isso que o Senhor nos trouxe hoje aqui para confrontar o nosso coração e nos ensinar que existe uma saída, o arrependimento. E aí eu já estou perto de finalizar. A gente vai ler no versículo 24 e 26 que o Senhor fala. 24. Ele fala aos irmãos que estão em Tiatira: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como ela dizem os segredos profundos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Existia na igreja de Tiatira os que já estavam pecando. Existia na igreja de Tiatira os que toleravam o pecado. Mas existia na igreja de Tiatira um povo apaixonado que não se dobrava às propostas daquela falsa profetisa, que não aceitava. E o Senhor ele diz assim: continue firmes, continue guardando essa verdade no coração de vocês, continue perseverantes. Então, meus irmãos, para resistir ao inimigo, nós primeiro precisamos confessar e depois perseverar. Amém? Nós precisamos perseverar, porque o Senhor é fiel para nos trazer socorro e livramento. Mas Ele precisa que nós busquemos a face do nosso Criador. E aí eu peço para os irmãos ficarem de pé. E a gente vai pensar um pouco: como eu faço para vencer então? Porque eu já confessei outras vezes. Eu já confessei para o Senhor, mas aí o inimigo vem e me tenta. Como é que eu faço? Olha para a cruz, meu irmão. Olha para Cristo, porque é de lá que vem o teu socorro. Olha para Cristo, porque é de lá que vem livramento para a sua vida. Olha para Cristo, porque é de lá que Ele vai te resgatar. Quando você já tiver: Senhor, eu estou sem forças, eu não estou aguentando, vem me socorrer. Olha para o Senhor, porque foi na cruz que Ele pagou um alto preço por nossas vidas. A palavra do Senhor vai dizer em Isaías 53, verso 4 em diante, vai dizer: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo
nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Não existe um outro caminho ou alternativa para você vencer essa guerra, senão olhando para a cruz, olhando para Jesus, olhando o sacrifício que ele derramou por amor a você, por amor a mim. Olhando para Jesus e vendo o sangue dele que foi derramado e nos purificou de todo pecado e nos santificou e nos reconectou com Deus. E hoje nós podemos andar em liberdade, porque todo o jugo que estava sobre nós, na verdade Jesus levou sobre ele, e nós somos libertos, nós somos curados, nós fomos restaurados, nós somos sarados. Então, se o inimigo das nossas vidas está batendo as nossas portas, você vai dizer: aqui não, porque aqui já habita o Espírito Santo de Deus, que já me convenceu do meu pecado e trouxe juízo, e hoje eu posso andar em liberdade no nome de Cristo Jesus. É isso que você vai ter que dizer todas as vezes que o pecado te convidar a se prostituir, a se deitar de maneiras ilícitas com a sua esposa ou com outras mulheres, que nem na verdade deveria acontecer. Quando o pecado bater a sua porta, menina, moça, jovem, quando o pecado bater a sua porta disfarçado de ovelha e você dizer: não, aqui não, porque eu sou de Cristo e eu carrego uma promessa, e essa promessa no tempo certo o Senhor vai cumprir, porque Ele tem bons pensamentos sobre vós, Ele tem bons sonhos para você, igreja. Então persevere, não troque a sua adoração por outros deuses que não tem nada a te entregar. Não entregue a sua adoração para outros deuses, porque somente o Senhor, Ele tem o melhor para nós, Ele tem bons projetos para nós, Ele tem planos de salvar a nossa família, Ele tem planos de restaurar o nosso casamento, meus irmãos. Então que vocês possam seguir agora perseverante, dizendo não a qualquer cultura que se levante contra a palavra do nosso Deus. Pai amado, Deus querido, nessa hora eu quero te agradecer, Jesus, pela tua palavra revelada aos nossos corações. Senhor, como filha amada do teu coração, como noiva, como igreja do Senhor, eu quero te apresentar todos os meus irmãos aqui, Senhor, diante do teu altar. E eu quero te pedir, Jesus, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, perdão, Senhor, porque a mesma mão que te levanta em adoração muitas vezes é aquela que nega a ti, Jesus. Quando o Senhor pede para que nós possamos andar em retidão, os mesmos pés que andam até a tua casa são os mesmos que vacilam. Perdoa-nos, Deus, porque é a mesma boca que te louva, às vezes é a mesma boca que maldiz o meu irmão, é a mesma boca que profere coisas que não agradam ao teu coração, é a mesma boca que deveria profetizar bênção, mas às vezes sai maldição. Perdoa-nos, Senhor, e nos fortalece, porque nós não queremos andar em engano, Senhor, nós queremos andar na tua verdade e obedecer a tua palavra, Deus. Senhor, nos resgata nessa hora. Fala conosco, Jesus. Vai revelando os nossos corações. Vai abrindo, Senhor, o nosso peito e mostrando, Jesus, os pecados sombrios que estiver mais escondidos, que
que ainda impede, Jesus, de nós alcançarmos a tão sonhada santidade, porque o Senhor nos chamou para ser santo, porque o Senhor é santo. Nós queremos ser santos, Jesus, que isso seja uma verdade nessa noite em nosso coração. Ó Senhor, dos nossos lábios nós queremos entoar cânticos puros diante de Ti. Ó Senhor, a nossa mente nós queremos consagrar a Ti, Jesus. Nós queremos pensar em coisas que vêm do alto, Senhor. Ó Senhor, não permite que os nossos olhos e os nossos corações copiem aquilo que não é para nós. Ó Senhor, não deixa, Deus, mostra-nos o próximo passo para que nós não possamos cair, Jesus. E ainda se cairmos, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, mostra-nos, Senhor, revela-nos, Pai, aonde nós caímos, Pai, para que nós possamos voltar e nos arrepender, Senhor, porque nós não queremos perder a Tua presença queimando em nossos corações. Oh Senhor, nós não queremos que o Senhor retire de nós a Tua presença. Nós queremos chegar aos céus e ser reconhecidos como uma igreja aprovada diante de Ti, que ouviu a Tua voz, que Te obedeceu, Senhor, que entregou tudo o que custou em nossas vidas para não nos submetermos, Senhor, à condenação, Senhor, para não nos submetermos, Senhor, às falácias dos inimigos. Nós queremos, Senhor, ser uma igreja reconhecida diante de Ti, onde o Senhor vem dizer: vem, filha amada, em quem meu coração tem prazer, tem satisfação em receber. E o Senhor vai nos apresentar ao Pai e nós diremos: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da Tua glória. Oh Senhor, nós queremos que da igreja casa flua um novo cântico de santidade a Ti, Jesus, e que os quatro cantos dessa terra possam ouvir: o Teu nome é santo, o Teu nome é santo, o Teu nome é santo, Jesus. O Senhor nos comprou a preço de sangue, e nós queremos Te louvar e Te agradecer pelo Teu sacrifício derramado lá na cruz. Não vai ser os nossos pecados que vai nos retirar da Tua presença, porque hoje tem uma igreja que busca a Tua santidade, Jesus, que revela o nosso coração e derrama diante de Ti, buscando a Tua presença, Senhor. Oh, nós não queremos relativizar, Senhor, a Tua glória e o Teu poder sobre nós. Oh, Senhor, nós não queremos, Jesus. Nós queremos se encontrar contigo quando chegar naquele dia, Senhor, que o Senhor virá buscar a Tua noiva, a Tua igreja amada. Oh, aleluia. Vem, Senhor, sobre nós. Vem, Jesus, em nosso auxílio. Oh, Jesus, nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Pai, por essa palavra que o Senhor derramou sobre nossas vidas. Queremos sair dessas portas, Senhor, de maneiras diferentes. Queremos sair por essas portas como verdadeiros cristãos, que não negociam a Tua palavra, Senhor, mas que obedecem, Pai. Nós queremos sair por essas portas renovados, transformados, nos sentindo livres de todo jugo e de todo pecado. Oh Senhor, obrigado, porque da mesma maneira que o Senhor nos exorta, da mesma maneira que o Senhor fere os nossos corações, o Senhor nos traz cura, o Senhor nos traz libertação. Nós Te louvamos, Senhor. Como igreja eu quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é fiel e justo, porque o Senhor é o nosso Pai grandão e zeloso por nossas vidas, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos cerca com os Teus anjos, nos coloca debaixo das Tuas asas, e nelas nós estamos seguros, nela nós podemos correr todas as vezes que o inimigo das nossas vidas vier nos confrontar.
Oh, Senhor, nos levanta uma igreja forte, uma igreja posicionada na Tua palavra, Senhor, para dizer não às propostas do inimigo, quando ele vem dizer o que nós devemos ser e como nós devemos agir. Nós reconhecemos o Teu senhorio sobre as nossas vidas, Pai. Nós reconhecemos para qual propósito o Senhor nos chamou nessa terra. E nós vamos nos levantar como uma igreja forte. Nós vamos nos levantar como os Teus filhos, Senhor. Famílias posicionadas, famílias segundo o Teu coração. Não as famílias que o mundo tem pregado, Senhor, mas famílias restauradas por Ti, Jesus. Famílias que louvam o Teu nome, Senhor, de todo o coração. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor.